Fala aí, doutores. Vamos lá, vamos fazer um teste? Seguinte, tá aqui uma reação para a gente fazer um balanceamento por oxirredução, galera. Como é que eu vou fazer essa reação? Como é que eu vou balancear isso? Como a gente já havia visto, a primeira coisa que eu tenho que entender é justamente como determinar os NOx de todo mundo. Tem que haver isso. Eu tenho que determinar o número de oxidação de cada elemento em cada substância. Então vamos lá. Vou começar daqui para lá, normal, né? Começo pelo cálcio, olha só. Cálcio. O cálcio ele está em um composto desse lado e desse. Eu já adianto para você que se o cálcio estiver em um composto, ou seja, em uma substância que tenha mais do que um único elemento, ele sempre, não importa quando, ele sempre estará com o NOx mais 2. Fechou? Família 2A, quando não for uma substância simples, o NOx vai ser mais 2. Beleza? Vamos olhar para outro cara? Tá aqui, ó. Vamos olhar para os oxigênios, que aí eu já vejo já de mais prático. Olha só o oxigênio que eu tenho. Oxigênio nesse lado, nesse. Professor, tem algum peróxido? Não. Já adianto para você que é muito difícil apresentar peróxido, principalmente em compostos com muitos átomos, tá? Eu já adianto para você que nesses casos aqui todos são óxidos só. Então nesse caso eu tenho NOx menos 2 para cada oxigênio, certo? Cada oxigênio é menos 2. Beleza? Bom, vamos olhar para a substância simples, você já sabe. Se a substância é simples, neutra, desse lado e do outro, significa que eu estou falando de NOx igual a zero. Sempre, professor? Sempre. Se for substância simples, neutra, sempre igual a zero. Bom, agora a gente vai para o restante. Vamos dos mais fáceis para os mais difíceis? Você vai olhar assim, ó. Olha o silício aqui. O silício, ele está ligado a dois oxigênios. Como cada oxigênio é menos 2 e essa substância tem que ser neutra, significa que menos 2 vezes 2 dá menos 4. Logo, o silício tem que ser mais 4. Fechou? Do outro lado, se você fizer a conta, você vai perceber que é a mesma coisa. Por quê? Porque vai ser menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 2, menos 4. O silício também continuou sendo mais 4. Bom, carbono, nesse caso ali, está ligado a um oxigênio. Cada oxigênio é menos 2. Então, se o oxigênio é menos 2, para equilibrar, o carbono tem que ser mais 2. Faltou só o fósforo aqui nesse composto. Nesse composto você tem que tomar cuidado, galera. Por quê? Porque você tem duas vezes o ânion fosfato. Isso significa que eu vou ter que multiplicar duas vezes, certo? Esse número daqui eu vou multiplicar aqui e aqui. Bom, 2 vezes 1, 2. Eu já vou colocar então que eu tenho 2x, não é? Ah, vamos fazer por partes melhor, né? 2 vezes 3, né? Mais 2 vezes 3, isso aqui dá 6. Mais, aqui eu vou colocar aquele xzinho, que é pra gente identificar que eu não sei ele. 2 vezes x, 2x. Menos 2 vezes 8, porque é 2 vezes 4, 8 vezes menos 2 dá menos 16, galera. Tudo isso igual a zero, porque a carga total da substância é zero. Ela é neutra. Então, nesse caso, nós veremos da seguinte maneira. Olha só, eu vou isolar o x, 2x. O menos 16 passa para o outro lado, fica mais 16. O 6 positivo passa para o outro lado, menos 6. Portanto, x será 10 sobre 2, que é igual a mais 5. Vamos substituir lá em cima. Está aqui o mais 5. Certo? Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar agora só essa conta aqui, porque isso aqui é só o princípio, né? Com relação ao balanceamento. Então pronto, a gente já determinou aqui como é que faz o NOx de cada um. Agora eu quero que você entenda, gente, da seguinte maneira. Eu vou ter que fazer o balanceamento, descobrindo primeiro quem mudou, certo? Vamos ver quem mudou. Cálcio, de mais 2, continua sendo mais 2, não mudou. Mas quando eu olho para o fósforo, mais 5 virou zero. Então, esse foi uma das substâncias que mudou. Então, tá aqui, ó, do fósforo, desse lado, até esse lado aqui, certo? Só para identificar que eu estou falando do fósforo. Então, olha, eu vou ter que determinar aquele delta. O delta, lembrando, maior menos menor.
Portanto, vai ser 5 menos 0, que é igual a 5. Acabou aí? Não. Você vai ter que multiplicar ainda pela maior atomicidade, galera. Qual que é a maior atomicidade? É quando tem maior número, né? Aqui eu tenho quantos? 2. Cuidado que não é 1, tá? É 2. Só que do outro lado eu tenho 4. Portanto, 5 vezes 4. Isso aqui é igual a 20. Beleza? Vamos ver outra substância agora? Oxigênio mudou? Não. Silício mudou? Não. Carbono mudou? Opa, mudou, professor. Então tá bom. Tá aqui, ó. O carbono desse lado. Eu vou até o carbono desse lado para identificar os dois. Tá aqui. Eu sei, então, que o delta, maior menos menor, dá 2 menos 0, que é igual a 2. Bom, professor, a atomicidade é 1, acabou. Já vou trocar? Ainda não, galera. Você consegue perceber que os coeficientes desses dois caras, eles são múltiplos? Se são múltiplos, ou seja, 20 e 2 são múltiplos. Se eles são múltiplos, eu posso simplificar, certo? Então eu vou simplificar nesse caso, dividindo os dois por 2. Tá aqui, ó. Dá para simplificar, vamos dividir. Então nesse caso, eu vou ter 10 aqui em cima e 1 aqui embaixo. Certo? Bom, agora eu vou inverter. O 10 eu achei para quem? Para o fósforo. Então eu vou ter que inverter ele e jogar para o carbono. Desculpa, para o carbono. Correto? Lembrando, eu já dei essa técnica para vocês. Como o carbono nos dois lados tem a mesma atomicidade, a quantidade que você colocar de um lado e do outro vai ser igual. Então você não precisa ficar muito... Ah, e agora, professor, é da esquerda ou da direita? Vai dar igual nos dois. Então eu tenho 10 carbonos e 10 monóxidos de carbono. 10 e 10. Fechou? Bom, e agora, professor, o 1 vai para qual dos lados dos fósforos? Ah, vai para os dois? Não, cuidado, porque a atomicidade é diferente. Aqui eu tenho quantos? Aqui eu tenho 2. Lá eu tenho 4. Nesse caso, eu já havia também dito isso para vocês, você vai colocar o coeficiente no maior, na substância que apresenta maior atomicidade. Nesse caso, o 1 será aqui desse lado. E agora, professor? Agora eu vou fazer o balanceamento da forma por tentativa e erro mesmo. Então é o seguinte, lá eu tenho 4 fósforos, aqui eu tenho 2. Significa que eu vou ter que usar o coeficiente estequiométrico 2. Certo? Aqui eu tenho 6 cálcios, olha. 6 cálcios. 2 vezes 3, 6. Como a única substância que tem cálcio é esse, eu vou ter que fazer T6 também, né? Então eu vou colocar um 6 aqui na frente, olha aí. 6. Bom, já adianto. Única substância com silício aqui tinha 1. Vezes 6 ficou 6. Então aqui eu vou ter que ter também 6. Pronto, balanceou. Perceba que eu nem olhei para os oxigênios. Você vai falar, professor, por que você não olhou para os oxigênios? Porque como tem um monte de substância com oxigênio, a última coisa que você vai balancear é o oxigênio. Fechou? Então, por hora, eu quero que você entenda assim. Aí vem aquela velha pergunta. Qual é a soma dos coeficientes? Eu quero que você lembre, toma cuidado com questões desse jeito. Soma do coeficiente significa que eu vou somar todo mundo. Então eu tenho 2, mais 6, mais 10, mais 6, mais 10, mais 1. Muita gente esquece daquele 1 lá e tem que contar. Então vamos lá, olha. 10 mais 10, 20. 6 mais 6, 12. 20 mais 12, 32. Mais 2, 34. Mais 1, 35. Então a soma dos coeficientes, né? Dos coeficientes acabou sendo igual a 35. É isso, fechou, galera? Então assim, olha, eu sei que tem outras alternativas. Se surgir dúvidas com relação àquelas outras afirmações, a gente resolve junto. Mas pra cá, eu quero que você entenda pelo menos a parte do balanceamento, se tá bem claro. Certo, galera? É isso. Eu vou enviar o arquivo para vocês daqui a pouquinho.